Meus amigos, uma boa tarde. Graças a Deus, nesse abençoado domingo, estamos com saúde, com lucidez, para seguirmos o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje virá, através do livro de José Carlos de Luca, intitulado Socorro e Solução. Abrindo aqui o livro ao acaso, vamos ver o que a espiritualidade nos reservou para a nossa reflexão na tarde de hoje. Caiu aqui, o título é Banco do Céu. Banco do Céu, ou seja, uma instituição bancária, financeira, lá no céu. Aí aqui nos diz, a preocupação com os bens materiais é natural, faz parte da vida humana, mas o importante, o que de fato valoriza a vida, são os gestos que rendem juros e correção na conta aberta, em nome de cada um de nós, no banco do céu. Quem falou isso foi nada mais, nada menos que a irmã Dulce. Vamos repetir o que ela falou. A preocupação com os bens materiais é natural. Faz parte da vida humana. Mas o importante, o que de fato valoriza a vida, são os gestos que rendem juros e correção monetária na conta aberta, em nome de cada um, no banco do céu. Irmã Dulce. Aí, em cima dessas palavras de Irmã Dulce, que requer uma reflexão de nossa parte, a gente vai aprender agora, através do José Carlos de Luca, o que se entende, o banco do céu. Qual é a conta bancária que todos nós temos lá no céu? Ele começa nos dizendo, a maioria das pessoas tem uma conta corrente aberta em instituição financeira. Para a irmã Dulce, a religiosa da Bahia, que realizou um notável trabalho de amor ao próximo, todos nós também temos uma conta corrente aberta no banco do céu. Segundo a irmã Dulce, os investimentos que fazemos nessa conta celestial é que dão valor à nossa vida aqui na Terra. Então, o que dá valor à nossa vida aqui na Terra são os nossos créditos, a nossa poupança que nós temos no banco do céu. Ele continua no ensinamento. Isso se explica pelo simples fato de que os valores da conta corrente da Terra são transitórios e os valores da conta corrente do céu são eternos. Qualquer investidor escolheria uma aplicação financeira que lhe rendesse dividendos permanentes e intermináveis. O patrimônio material é passageiro. Está vendo? O nosso patrimônio material, ele é passageiro. Muda de mão em mão com facilidade. Ele acaba aqui mesmo na vida física, antes da nossa morte, ou no exato instante dela. Olha só. Tem pessoas que perdem tudo nessa existência atual. Tem outro que perde tudo no momento da morte. Porque quando ele morre, não sei se ele vai falar isso aqui, porque eu abri o livro a casa, não tinha lido essa matéria ainda. Não sei o que ele vai falar para frente, mas então nós sabemos disso. A gente nem acaba de morrer, ainda está quente do caixão e a aparentada já está brigando. Saindo, briga de foice no elevador para dividir o pouco que restou. Mas enfim, vamos ver se mais para frente ele fala isso. Quando temos um problema financeiro ou um gasto qualquer, nós sacamos da conta corrente o dinheiro necessário para fazer suprir as nossas necessidades. É verdade. Então, todas as vezes que a gente está
passando por alguma necessidade. Se a gente tem alguma coisa no banco da terra, a gente vai na agência bancária, saca aquele pequeno valor e vai administrá-lo de acordo com as nossas necessidades. Muito bem. E para as nossas carências espirituais, de onde que nós tiramos os recursos? Aí é que está. Digamos que eu tenha uma necessidade financeira. Eu preciso comprar um remédio. Aí eu vou lá na minha conta bancária, pego aquele valor e compro o remédio. Se eu preciso de algo, de mantimento para minha casa, eu vou lá no banco, saco o dinheiro, coisa. Mas e se eu preciso de algo para a minha vida espiritual, eu vou pegar no banco? É lá no banco que eu vou pegar? Onde que nós pegamos? Todas as vezes que nós estamos passando por uma carência espiritual. Onde é que a gente pega dinheiro? Onde é que a gente pega ajuda para a nossa carência espiritual? Aí é que está. Muito bem. Da conta aberta no banco do céu. Então aqui ele deu a resposta. Se nós precisamos de uma ajuda espiritual, nós temos que pegar na nossa conta no banco do céu. Está lá, cada um de nós tem um valor lá. E aí eu pergunto, você tem algum valor lá? Qual é o valor que você tem na sua conta? Lá no plano espiritual, lá no céu, cada pessoa na face da terra, sem exceção, tem uma conta bancária no céu. E todas as vezes que a gente estamos passando por uma necessidade espiritual, é lá que nós vamos buscar aquilo que nos pertence. Aí nós perguntamos para nós outros, o que nós temos, qual o nosso valor, quais os bens que nós temos nessa conta bancária lá. Se nesse momento nós estivéssemos precisando de uma ajuda espiritual, e a gente tiver que buscar esse auxílio lá no plano espiritual, como é que está a nossa conta lá? Muito bem, ele continua, mas o quanto temos investido nela? Na conta celestial se deposita, sabe o que nós depositamos lá? Lá na conta que todos nós temos no plano espiritual, nós depositamos perdão. Quantas pessoas até hoje você perdoou? Quantas pessoas que você ainda se sente magoado com elas? Quantas pessoas que lhe prejudicou, estando com razão ou sem razão, você perdoou? Você está sabendo, nós estamos sabendo perdoar o parente difícil que nos dá trabalho? Nós estamos tendo paciência com o parente doente na cama e que a gente precisa, com muito sacrifício, dar banho nele, dar remédio para ele, para agiar ele? Ter prejuízo, tomarmos prejuízo, porque quem cuida de parente doente toma prejuízo, porque às vezes a gente tem compromisso. E a gente, às vezes, dispensa os nossos compromissos, muitas vezes inadiáveis, para ficar pagiando o parente difícil. Olha o prejuízo que a gente toma. Isso também chama-se perdão. Isso também chama-se perdão. Aí ele continua. Na nossa conta lá no plano espiritual, no céu, lá se deposita, sabe o quê? Perdão. Depois ele continua. Caridade. Além de perdão, lá se deposita caridade. Nós estamos sendo caridosos com as pessoas? Na rua, no trânsito, no mercado, com a vizinhança, com os nossos parentes difíceis. Nós temos atividade no bem? Qual é a nossa atividade no bem? Esse é um crédito que tem que estar lá na nossa conta, lá no céu.
na agência bancária. Lá não tem Bradesco, não, nem Itaú. Lá a conta chama-se Banco de Deus. Banco de Deus. Muito bem. Lá, nessa agência bancária, tem que ter um valor muito precioso que chama-se benevolência para com o próximo. Nós somos benevolentes para com o próximo, mesmo sabendo que ele errou conosco. Nós aprendemos a ficar no prejuízo, seguindo a sugestão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou, fique no prejuízo. Não é? Outro valor que tem que estar lá, vamos ver se ele fala aqui. Sorrisos. Nós temos o hábito de sorrir para as pessoas. Abraços. Agora não está podendo, né? Alegria. Nós somos alegres ou sisudos? Amizade. Alguém tem inimizade com a gente? Será que existe alguém que quando lembra da gente, lembra com desgosto? Lembra com aborrecimento? Faz crítica de nós? Quantas pessoas existem em nossa retaguarda que quando lembra da gente, não fala bem? Aí é que está. Quantas pessoas existem que ao lembrar-se da gente, que toda vez que lembra da gente, lembra agradecida, lembra para falar bem. É isso que vai fazer a diferença na nossa conta bancária. Aí ele continua. Amizade e tantas outras moedas correntes que tornam a vida mais feliz. Não apenas a nossa, mas também a vida daqueles que, de alguma forma, cruzam o nosso caminho. Invariavelmente, porém, nossa conta celestial está zerada. Ou seja, via de regra, nossa conta no banco espiritual, lá no céu, está zerada. Aí complicou, hein? Por falta de investimento. E nada teremos para sacar na hora em que alguma crise nos surpreender. A nossa vida passa a ter valor quando vivemos de tal forma que a vida não é só para nós, mas também boa e agradável para os outros. Há um enorme contingente de pessoas que sentem um vazio interior, aparentemente inexplicável. Olha, ele está dizendo aqui, isso aqui é uma reflexão nessa parte. Ele está falando aqui que existe um vastíssimo número de pessoas, não é? Que sentem um vazio dentro de si. Aparentemente inexplicável. Por que que aumentou, incrivelmente o número de pessoas que vivem em seus apartamentos e até em casas mesmo, em companhia de animal, em companhia de um gato, em companhia de um cachorro, e que essas pessoas, elas mesmas dizem que preferem 1000 vezes viver com um animal do que com pessoas. Que o animal a entende, que o animal a obedece, muito mais que qualquer pessoa. Então é melhor só que mal acompanhado. É melhor viver com o meu cachorrinho. Aí chama o cachorrinho vem balançando o rabo. Mas essas pessoas vivem com esses animais porque elas sentem dentro de si um vazio existencial. Uma melancolia que não sabe de onde vem. Por isso que ele falou aqui, há um enorme contingente de pessoas que sentem um vazio interior, aparentemente inexplicável. Mas, pessoal, é claro que os animais são sublimes. Os animais são de Deus. Tem muito animal que é muito mais evoluído que um ser humano, por incrível que pareça. Ou seja, em alguns momentos, é bom explicar isso, é mais evoluído que um ser humano racional. Percebe? Então, mas independentemente disso, desse fato, o que ocorre é que se nós sentimos um vazio interior,
onde a gente prefere viver com os animais, é importante, não é? Analisarmos essa questão. É evidente que nós não vamos generalizar, porque cada caso é um caso, mas via de regra, né? Nós poderíamos, porque tem pessoas que se encontram no contato com os animais, aí a pessoa se realiza, mas ela também poderia fazer isso, não é? No contato com pessoas difíceis. Esse vazio interior dela desapareceria se ela tivesse atividade no bem. Uma atividade no bem. Ajudando os sofredores. Ou então, tendo paciência, complacência e transigência com um parente difícil. Onde ela passa por sofrimento. Mas ela poderia se encontrar consigo mesma ou consigo mesmo nesse trabalho abençoado de ter paciência com um parente difícil, num relacionamento difícil. Ela podia se encontrar. Porque se a pessoa tiver paciência com os parentes difíceis, ela, ao ter paciência, ela conseguiu um valor incalculável no banco do céu, no banco de Deus. Essa que é a verdade. Enquanto que se ela fugir do relacionamento difícil, seja ele qual for viver sozinho, em companhia de um animal, o animal que lhe faz companhia e que lhe traz um aparente bem-estar, é ilusório, é fantasioso, não é real, é paliativo, me engana que eu gosto. Aí é que está. Caso para se pensar. Caso para se pensar. Vamos pensar sobre isso, pessoal. Aí ele continua aqui. Eu vou repetir essa parte. Existe um enorme contingente de pessoas que sentem um vazio interior, aparentemente inexplicável. O que facilmente se percebe é que elas não investiram no banco do céu. E assim tornaram suas vidas estéreis, inúteis para a comunidade onde vivem. Em nada contribuíram para a felicidade dos outros. Embora dispusessem de recursos que ficaram trancafiados na esfera dos próprios interesses. A vida delas não foi capaz de fecundar a vida de outras pessoas. E isso dá uma sensação de inutilidade, que lhes congela a alma. Jesus afirmou que o maior de todos os homens seria aquele que mais servisse. O maior lá, no banco do céu. O maior lá, no cosmos, no universo, no plano espiritual, é o que foi menor aqui. O menor aqui quem foi? O que mais serviu. O que mais ajudou. Através da paciência com os parentes difíceis. Volta sempre, tudo que a gente fala, volta sempre em relacionamento. Por que eu bato nessa tecla? Porque é o quesito onde quase todos aqui na Terra tiramos nota 0,0 à esquerda. Em relacionamento. Aí ele continua. A vida delas não foi capaz de fecundar a vida de outras pessoas. E isso dá uma sensação de inutilidade que lhes congela a alma. Jesus afirmou que o maior de todos os homens seria aquele que mais servisse. Portanto, o maior investimento no Banco Celestial é servir ao próximo. Esse é o maior investimento. Compartilhando os recursos que Deus nos deu em maior abundância. Servir é um dos verbos mais difíceis de conjugar em nossa vida. Por quê? A maioria de nós ainda quer ser servido. A maior parte de nós ainda quer ser servido. Eu vou parar aqui para falar um outro, que me lembrei de um fato. Certa ocasião, o Chico Xavier, ele chegou. Pessoal, cansei de ver isso aí inúmeras vezes.
Ele parava um carro, abria-se a porta, o filho dele ia lá, abria a porta para pegar o Chico, aparecia mais de 10 pessoas ali, segurança inclusive, para pegar o Chico, que ele estava muito velhinho. Aí pegava o Chico, um pegava cada braço assim, e o Chico saía, até entrar lá no centro. Quando o Chico chegou lá, ele olhou pela janela, meu Deus do céu, mas olha uma vastidão de pessoas, uma imensidão de pessoas. Pessoas de várias partes do país e até de fora. Canal de televisão é o que mais tinha. E o Chico olhou todas aquelas pessoas, passou em revista assim, e percebia-se que o Chico estava perplexo. E de repente, o Chico pensou em voz alta. E o Chico falou assim, mas o que essas pessoas querem? E ficou assim, perplexo. Mas o que essas pessoas querem? Né? Aí, uma senhora que estava do lado, ela deve ser sensitiva, ela pegou, respondeu, sem que ela quisesse, mas ela respondeu. Aí ela pega e responde a indagação, a colocação do Chico, ela pega e fala, estão com saudades de Jesus. Porque o Chico, eu me esqueci, o Chico na hora falou, o que eu posso dar para elas? Não tenho nada para dar para elas. Porque o Chico viu aquele amontoeira de pessoas, uma multidão imensa de pessoas. Aí a mulher pega e responde, estão com saudades de Jesus. E é a pura verdade, pessoal. Depois eu tive um bom tempo analisando isso aí. E cheguei à seguinte conclusão, raciocine comigo. O que o Chico poderia dar para elas? Nada. Apesar dele querer, apesar do amor infinito que ele tinha pelo seu próximo, ele não podia dar nada. Todas aquelas pessoas que estavam ávidas por Jesus. E essas pessoas somos nós. Toda pessoa na face da terra, vocês podem observar, pessoal, são carentes. Não existe uma única, isso eu pesquisei, eu descobri, não existe uma única pessoa nessa terra que não é carente. Só que nós somos pessoas que nesse quesito estamos geralmente equivocados. Então a gente procura, não é, suprir nossas carências. Às vezes uma mulher, ela tenta suprir sua carência com o marido. Às vezes um filho com a mãe. Às vezes o marido com o filho, ou com a esposa. Às vezes, o filho sente carência do amor de uma mãe ou de um pai. Então, toda pessoa na face da terra, sem exceção, são carentes. O nosso equívoco é sempre o mesmo. Procurar nos abastecer, procurar suprir nossas carências com outra pessoa. Não vamos conseguir nunca, porque o próprio Chico não tinha condição de suprir a carência daquelas pessoas. Então, onde que nós devemos buscar preencher esse vazio que está dentro de nós? Não é? Pessoas que, o que mais existe são pessoas milionárias, que vivem como rei, tem de tudo, vive confortavelmente, em triplex, em fazendas, e sentem um vazio existencial dentro de si, que não acha explicação nenhuma para esse vazio. Onde a pessoa tem tudo, e o dinheiro que ela tem, os bens que ela possui, não consegue fazê-la se desvencilhar desse vazio, dessa melancolia, que ela não sabe de onde vem. Então, a nossa carência, respondendo o que o Chico falou, e o que a mulher ratificou, é de Jesus. Ainda hoje nós sentimos falta de Jesus. Mas nós sentimos falta, não é da presença de Jesus, não é da presença física do Chico nem de Jesus. Nós sentimos falta de Jesus dentro de nós. Todos nós somos carentes de Jesus dentro de nós. É importante colocarmos Jesus dentro de nós. Ele sempre está conosco.
O que está faltando é nós estarmos com Ele. E nós só conseguiremos suprir nossas necessidades, só conseguiremos suprir nossas carências quando colocarmos Deus e Jesus dentro de nós, através de nossas atitudes, ação e pensamento. Por exemplo, otimismo, esperança, fé, caridade, certeza de que tudo que nós estamos passando vai passar, tudo passa. Certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Certeza de que o momento que eu estou passando de carência e de turbulência é um mal necessário. A certeza de que para eu adquirir, suprir minhas carências, para eu adquirir os bens espirituais, eu tenho que me envolver com todos aqueles que sofrem mais que eu. Ou seja, eu tenho que ter atividade no bem. Essa que é a verdade. É dessa forma que se coloca Jesus dentro de nós. É assim que funciona. Essa é a carência. Por isso que Chico Xavier falou aqui. O que essas pessoas querem? Estão em busca de quê? De Jesus. Desde a crucificação de Jesus, lembram que quando Jesus chegou, onde Jesus ia, era uma multidão atrás dele? Aí é que está. Então está nos faltando a fé, né? Pessoal, uma pausazinha que vai dar um temporal aqui, abriu aqui a porta. Então vamos lá. Prosseguindo aqui no ensinamento. Jesus afirmou que o maior de todos os homens seria aquele que mais servisse. Portanto, o maior investimento no banco celestial é servir ao próximo, compartilhando os recursos que Deus nos deu em maior abundância. Servir é um dos verbos mais difíceis de conjugar em nossa vida. Por maior que de nós, a maioria de nós ainda quer ser servido. Por isso há tanto desamor na terra, tantos conflitos, tantas doenças, tantos homens roubando, tantos homens matando, tantos homens caluniando, tantos homens, tantos países provocando guerra. Amar é querer fazer o outro feliz. Por isso que existe tanto sofrimento, tanto pecado, porque as pessoas querem ser servidas, elas não querem servir. Porque se nós aprendêssemos através da prática a servir ao próximo, ninguém faria ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito para ela. A essência do amor é servir. Aí ele fala aqui, certamente é por isso que Gandhi escreveu esse pensamento. Gandhi diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Palavras de Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não ama servindo, se autocondena à inutilidade e ao vazio interior. Sem querer fazer autopromoção, mas apenas para testemunhar a veracidade do que estou escrevendo, devo confessar que, em meus momentos de felicidade e dores, a força que encontro para superá-los vem exatamente das pessoas que se dizem beneficiadas pelo sincero trabalho que realizo através dos livros, palestras e programas de rádio. Atualmente, a renda dos livros que escrevo ajuda a manter mais de 40 mil pessoas necessitadas. Quando me sinto abatido por algum dissabor, é no rosto sofrido dessas pessoas que encontro forças de resistência para seguir a minha vida adiante. E digo para mim mesmo, eu não posso cair, porque essas pessoas dependem do meu modesto trabalho para terem uma vida mais digna. E automaticamente
uma torrente de forças me invade para superar os problemas que me envolvem. É também nas orações e nas palavras de incentivo que recebo das pessoas que se dizem tocadas por nossa mensagem que eu encontro combustível para continuar com mais fé e esperança. Posso afirmar com absoluta convicção que eu mais tenho recebido do que propriamente dado. Descobri na conta celestial, Deus remunera cada depósito que realizamos de forma centuplicada. Por isso vale registrar o conselho que Emmanuel nos diz. Ele diz assim: ante as crises da vida, não te revoltes. Serve. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem imite. Sempre amei com esse pensamento, né? Sempre me animei com esse pensamento. De Richard Beck, que diz assim: quando começamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para transformá-lo em uma escultura. Podemos arrastá-lo intacto atrás de nós ou podemos lhe dar uma forma gloriosa. Estou certo de que a felicidade surgirá em nossas vidas quando estivermos esculpindo o bloco de mármore, transformando-o na melhor escultura que estiver ao nosso alcance. Algumas pessoas podem nos ajudar nessa busca por uma vida mais feliz. Primeiro, nossa vida é importante para alguém? É uma pergunta que ele faz, tem um ponto de interrogação. Nossa vida é importante para alguém? Segundo, para quantas pessoas nossa vida tem sido importante? Apenas para alguém da nossa família? É uma pergunta que só a nossa consciência vai responder. A minha vida tem sido importante para alguém? Ponto de interrogação. Nossa consciência responde. Ou a nossa vida tem sido importante para uma só pessoa ou duas da nossa família? Aí ele continua. Quantas pessoas estão torcendo para que acordemos todas as manhãs desfrutando de saúde e paz? Olha que coisa fantástica. Quantas pessoas existem na face da terra que sempre que lembra da gente, pede para Deus, com toda a fé do coração, que nos dê paz e felicidade. Quantas pessoas nós temos na vida que faz isso por nós? Isso é importante. Quantas? Será que só tem aquele familiar que a gente ajuda? Isso é importante, hein, pessoal? Isso é importante, saber quantas pessoas a gente tem certeza que ora todos os dias pedindo felicidade e paz para a gente. Não vale falar da mãe, não vale falar do pai. Quer dizer, valer, vale, mas o ideal é que tenha o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque tudo isso vai faz parte da nossa conta bancária, do nosso saldo. O nosso saldo está bom ou está devedor? Aí ele continua. Se nossas respostas não forem tão animadoras, a melhor coisa que temos que fazer é começar a ser importante para os outros. Esse é o nosso verdadeiro sucesso na vida. Ser importante para alguém. Todos temos ao menos algumas migalhas de amor. Basta deixarmos um sinal de alegria onde passarmos. Ficou aí essa lição maravilhosa. Maravilhosa. Qual tem sido o nosso saldo bancário na agência do céu? Fica aí para a nossa reflexão. Porque Emmanuel fala, tudo aquilo que temos é daquilo que damos. A nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Ninguém consegue nada sem primeiro dar, é dando que se recebe. Tudo isso são valores que o ladrão não rouba e a traça não corrói, e que ficam lá. Ninguém tira, nem Deus tira, é nosso. Está lá na nossa agência bancária, no banco do céu. Fica para a nossa reflexão e uma boa noite para todos.